Fala aí, bruxões, beleza? Tá chegando agora aqui no Caldeirão Furado, então deixa de ser trouxa e se inscreva, ativa as notificações pra você ficar por dentro de tudo que rola por aqui, e não esquece de deixar o like nesse episódio que vai ajudar muito, principalmente no quadro Magia do Cinema, que é um quadro que vocês gostam muito e que vocês estavam muito ansiosos esperando esse episódio aqui de Ordem da Fênix. E meus bruxos, eu separei 98 detalhes enquanto assistia o filme quadro a quadro. Será que você percebeu tudo isso? Antes da gente começar aqui a falar desses segredos, lembra que você pode se tornar um membro aqui do canal, que ajuda muito nas produções, e aí você tem acesso a emojis exclusivos para usar nos comentários, no chat, selos exclusivos que vão ao lado do seu nome, e também você pode contribuir através do botão valeu, assim o seu comentário fica em destaque entre os outros aqui por uma quantia dentro dessas disponíveis. Isso ajuda muito as produções aqui, beleza? Então vamos lá, sem mais enrolações. Logo depois que o logo de Harry Potter aparece, à medida que a câmera vai se aproximando, é possível ver a profecia, né, que é praticamente o tema principal aí do filme, é a profecia. Vai se aproximando, você vê a profecia ali, ela aparece bem rápido, surge um clarão e ela se transforma no sol. Já tinha reparado? Na próxima cena, no canto direito, que ela é vista de cima, é possível ver o Harry caminhando. Dá pra perceber que é o Harry porque tem uns garotos caminhando ali e eles estão indo na direção de uma pessoa caminhando. E aí depois, quando troca a cena, mostra o Harry passando, cruzando aí o caminho desses garotos. Isso daqui, eu não sei se é viagem minha, mas como é Harry Potter, eu nunca descarto nada, porque sempre eles colocam algum easter eggzinho, algum detalhe. Quando mostra as nuvens ali no céu, parece que por onde entra a luz faz o formato da cicatriz do Harry, o formato do raio. Olha aí, loucura? Viajei? Você também acha que é ou não? Quando Harry e Duda são atacados por dementadores e o Harry conjura o patrono, muitas vezes quando eu assisti o filme normal, na velocidade normal, eu achava que só tinha sido um clarão ali e que não tinha a forma corpórea do patrono do Harry, mas dá pra ver a forma corpórea se você passar quadro a quadro, dá pra ver o veado galopando ali, inclusive dando uma chifrada no dementador. Muito legal, tanto no ataque do primeiro dementador quanto no segundo, mas só vendo quadro a quadro que dá pra ver mesmo. Aqui, quando a senhora Fig tá acompanhando o Harry e o Duda até a Rua dos Alfeneiros, dá pra ver um broche de um gato naquela capa de chuva que ela tá. Isso é uma referência à personagem, né, o que diz muito sobre ela, porque a senhora Fig é apresentada no primeiro livro e ela só aparece no quinto filme. O Harry descreve que ela tem muitos gatos e ela fica falando desses gatos o tempo todo. Então tem aí um broche de gato. Quando eles entram na casa dos Dursley, ao lado direito dá pra ver uma foto do Duda com trajes de boxeador. Isso é um detalhe legal aí que a produção tomou cuidado pra colocar, porque a partir do quinto livro fala mesmo que o Duda tá ali fazendo boxe, tá lutando boxe, e ele usa isso pra ficar socando crianças na rua, e os Dursley tinham muito orgulho do quão campeão ele era. No parapeito da janela, repara só que tem uma porcelana ali, tem o formato de uma bota velha, e pra mim, essa bota velha é muito igual à bota que eles usam no ano anterior como chave de portal. E por que eu acho que isso pode ser uma referência ao filme anterior, àquele momento da chave de portal? Porque logo depois, na cena seguinte, quando o Walter tá na geladeira comendo ali um sorvete, dentro tem um pudim idêntico ao que o Dobby derrubou na cabeça da senhora Maisel e o Harry levou a culpa, coitado. Pois é, olha lá, tá até faltando um pedaço do pudim dentro da geladeira. Então, se tem essa referência à Câmara Secreta, por que a bota não poderia ser uma referência a Cálice de Fogo? No quarto do Harry tem muitas coisas coladas na parede, e entre elas a gente consegue ver o mapa do Beco Diagonal. Ela tá bem acima da cama ali, da cabeceira da cama. Aqui atrás do Harry, quando ele se levanta, é possível ver um pedaço do quadrinho Looney Nombi, que conta a história de um bruxo que teve a sua banana roubada por um diabrete. Aí tem toda essa historinha aí. Foi um gibi, uma HQ criada para os filmes de Harry Potter. Dentro dos filmes de Harry Potter, ela aparece em vários momentos de outros filmes também. Aqui do lado tem um brasão de Hogwarts desenhado. Dá a entender que foi o próprio Harry que desenhou, né, os personagens. Mas esses desenhos são desenhados por filhos dos membros da produção dos filmes. Agora aqui um detalhe muito legal de continuidade. No guarda-roupa do Harry tem alguns pôsteres colados da Copa Mundial de Quadribol que aconteceu no ano anterior e que ele foi. É muito legal ver que eles tiveram esse cuidado e colaram ali, porque o Harry é muito fã de quadribol, então faz sentido ter isso no quarto dele colado, principalmente porque ele foi na Copa. E aqui um papel de parede que me deixou meio curioso, alguns viratempos ali, dá pra ver nesse pequeno papelzinho de parede colado ali nesse pôster da parede, que representaria isso. Talvez
Talvez porque em Ordem da Fênix acontece a cena do Ministério da Magia onde todos os viratempos são destruídos. Isso foi cortado do filme, infelizmente, mas talvez seja isso, um aceno a essa cena. Quando a guarda avançada vai resgatar o Harry ali, eles convocam suas vassouras e tem um detalhe muito legal. Repara que a vassoura do Kingsley Shacklebolt, ela é uma vassoura mais rústica, ela tem o tronco mesmo ali de uma árvore, você pode ver que tem até um galho saindo, muito legal isso. Já a vassoura do Alastor Moody é adaptada, cara, porque o Alastor Moody, ele é uma pessoa com deficiência, né? Ele adquiriu uma deficiência aí porque ele teve sua perna decepada, então ele usa prótese. E aí a vassoura dele é adaptada, ele voa com as pernas pra frente, fica mais fácil. Então aí é muito legal esse detalhe que eles tomaram cuidado de colocar na vassoura. E outro detalhe muito legal é a vassoura da Tonks. A Tonks é toda rock and roll, né? A banda favorita dela é as Esquisitonas. E aí você repara que a vassoura dela tem alguns lenços amarrados, o que lembra muito o microfone do Steven Tyler, vocalista da banda Aerosmith. Então eu achei muito legal aí esse aceno que tem. Provavelmente isso é uma referência aí. Principalmente pelo fato da Tonks ser filha de Ted Tonks, né? Que é um nascido trouxa. Então ele tem contato aí, ele teve contato com o mundo trouxa. Ele provavelmente ouvia aí umas bandas trouxas e a Tonks conhece através dele. Isso provavelmente, tá? Não é nada oficial. Tô só falando onde esse pensamento me levou. Aqui quando o Harry tá olhando pro Sirius na cozinha, é possível ver a Minerva passando lá atrás. É a única cena que dá pra ver a Minerva na casa do Sirius, na sede da Ordem da Fênix. Quando o Harry tá subindo as escadas, é possível ver cabeças de elfos domésticos dentro de redomas. Pra quem não leu os livros, só pensa, uau, que detalhe bizarro, mas era tradição da família Black decapitar os elfos domésticos quando eles ficassem velhos demais, já tinham dificuldade de servi-los. E é horrível, e o monstro pensava que seria uma honra pra ele também seguir esses passos, porque a cabeça da mãe dele tava ali. E falando no monstro, aqui nesse momento ele tá resmungando e limpando um quadro, talvez, não sei se todo mundo sabe, mas acho que a maioria sabe, mas só pra ficar registrado, esse quadro é o quadro da mãe do Sirius, é a Valburga Black que tá ali falando, né? Ela foi cortada, infelizmente, aí do filme, mas o quadro, quem tá falando é ela. Ele fica coberto ali porque ela grita e tal, fica berrando, então eles deixam coberto. Aqui nessa parte, quando eles vão ouvir parte da conversa da reunião da Ordem da Fênix, repara que a Gina, enquanto todo mundo tá olhando ali pra orelha e tal, ela tá dando uma olhadinha pro Harry, então tem alguns sinaizinhos ali, né, que a Gina é apaixonadinha pelo Harry e tal, então tem esses sinais aí ao longo do filme. Essa não é a única vez. Aqui na casa do Sirius dá pra ver um porta-guarda-chuva que é um pé de um trasgo montanhês, igual aquele trasgo que aparece em Pedra Filosofal. Os pratos da família Black possuem o brasão da família Black, não sei se vocês tinham reparado nisso, um detalhe muito legal. Já na cena da audiência, onde o Harry tá lá na audiência do Ministério da Magia, Percy tá ao lado do Fudge, porque ele tá ali como escrivão do processo, ele tá escrevendo tudo que é falado na audiência, né? Então mostra o Percy ali bem rapidinho, não sei se vocês já tinham reparado. Agora, um detalhe que eu achei muito legal nessa parte, que eu tenho certeza que não é coincidência, que é um detalhe pensado, é que o Harry está sendo julgado ali por um crime que ele tecnicamente não cometeu, ele não fez nada de propósito ali, ele usou o patrono realmente pra salvá-lo e salvar o seu primo, né? Então, aquilo era um julgamento totalmente descabido e totalmente parcial. Você vê que na parede tem a pintura de uma mulher e é bem onde tem uma fogueira, onde tem uma lareira ali, né? Um fogo. E pra mim a referência disso é como se fosse a época das bruxas, onde elas eram queimadas nas fogueiras, as bruxas em Harry Potter eram queimadas nas fogueiras. O Harry tava ali praticamente sendo queimado na fogueira, né? De uma forma injusta, sob acusações ridículas, né? Então, pra mim, foi uma referência muito legal, muito bem pensada. A bruxa que faz perguntas ao Harry e que depois levanta a mão em favor do Harry é Amélia Bonds. Ela é chefe do Departamento de Execução das Leis da Magia e ela é tia da Susana Bonds, aquela ruivinha que aparece sendo selecionada pra Lufa-Lufa no primeiro filme e tal. Quando o Harry tá indo pra Hogwarts, antes de embarcar no Expresso, o Sirius vai lá até a plataforma, né? Entra lá numa salinha VIP disfarçado e entrega ao Harry uma foto da Ordem da Fênix. E nessa foto é possível ver alguns membros bem conhecidos, né? O Tiago, a Lilian, o Rabicho, o Lupin, o Olho Tonto, enfim. Mas ali no canto esquerdo da foto dá pra ver dois caras com roupas iguais. Esses são Fabian e Gideon Prewett, os irmãos gêmeos da Molly. Quer dizer, eles não eram irmãos gêmeos dela, eles eram irmãos gêmeos, os dois gêmeos, e eram irmãos dela. Eles foram mortos ali na Primeira Guerra Bruxa por Comensais da Morte, Dolohov entre
entre eles, e o Fred e o George têm os nomes que tem com as iniciais dos seus tios, F e G. Em inglês é George, né, com G, não é com J, igual em português. Agora nessa cena aqui um possível erro. Se a plataforma 9 3/4 só tem o expresso de Hogwarts, o que esse trem tá fazendo do outro lado aqui? Esse trem preto comum? Não sei, isso me parece um erro. Ou talvez não seja um erro, porque depois, nesse momento, Voldemort aparece ali, né? Então, como se ele estivesse na mente do Harry, manipulando o Harry. Então, talvez seja esquisito por causa disso. Mas talvez seja erro, talvez não. Aqui nessa cena tem um aluno lendo um profeta diário, né? Ele tá ali ainda dentro do vagão. E aí o profeta diário faz um trocadilho, né? Com o nome Potter. Ele usa a palavra plotter, ou seja, conspirador em inglês. E aí tem alguns detalhes interessantes que talvez você possa ter perdido. No canto esquerdo é possível ler Escalada das Bestas ou Feras da Romênia, que era um tipo de lazer dos bruxos de escalar nas costas de feras gigantescas. Aqui na cena onde o Harry encontra a Luna e ela tá com um pasquim, embora esteja de ponta cabeça, a capa dá pra ver a manchete: quão longe Fudge vai pra ganhar o Gringotts. E é uma coisa interessante, porque no filme não fala, mas no livro a Luna fala sobre a conspiração do Ministério da Magia pra tomar o Gringotts dos duendes e tal, então é legal que tenha isso aí na capa, esse detalhe. Aqui nessa cena, onde os alunos já estão no grande salão, se você olhar lá no cantinho, em cima do banquinho, dá pra ver o chapéu seletor. Já aconteceu a seleção, né? E aí dá pra ver o chapéu seletor ali no cantinho. Já tinha reparado? Talvez você já tenha reparado nessas jarras usadas em Hogwarts aqui, que tem a tampa em formato de cabeça de porco. Mas você sabe o motivo por isso? É bem simples. É porque o nome Hogwarts é a mistura das palavras Hog, que é porco, e Warts, que é verruga. Ou seja, o nome da escola é verruga de porco. Um nome bem apropriado pra uma coisa relacionada à magia. Um detalhezinho que tem aqui no salão comunal da Grifinória é esse quadro, que é um campo de quadribol. E as arquibancadas, dá pra ver ali que é o campo de quadribol, as arquibancadas, e é isso. Aqui na estante, ali nesse móvel, dá pra ver que tem um tatu, uma escultura de um tatu e uma bruxa, né, feita de boneca de pano e um caldeirão. Por que é interessante esse detalhe? Em histórias infantis é muito comum as receitas das bruxas, né, das poções e coisas envolverem, obviamente, um caldeirão e coisas como rabo de tatu, asa de morcego. Então é legal ter isso que remeta a esses contos infantis trouxas. Depois de Harry chutar o seu malão aqui nessa cena, é possível notar atrás dele a flâmula dos Chudley Cannons, que dá pra ver em praticamente todos os filmes quando mostra o salão comunal, que é ali onde tem a cama do Ron, que o Ron é fanático pelo Chudley Cannons, time de quadribol. Agora nessa cena, enquanto o Harry tá tendo o pesadelo, vai passando algumas cenas aleatórias. E aí em uma das cenas que tá passando aparece a profecia. É muito rápido e não dá pra ver, mas a plaquinha ali já mostra as iniciais SPT, que era Sibylla Priscilla Trelawney, para A, 3 pontos, Dark Lord e ponto de interrogação. Ou seja, era a profecia de Sibylla Trelawney feita para o Dumbledore sobre o Lorde das Trevas, e aí um pontinho de interrogação embaixo, Harry. É muito legal esse detalhe aí, que talvez as pessoas não notem, não reparem que tem ali sobre esse nomezinho que é sobre o Harry, sobre o Voldemort e tal. Ainda nessa cena, quando o Harry acorda ali, né, do pesadelo, dá pra ver o Neville espiando ali no fundo, olhando preocupado. Tá bem desfocado, quase nem dá pra ver na cena na velocidade normal. E o Simas também tá acordado, olhando de sua cama. Quando a câmera vira, dá pra ver isso. Aqui nessa cena, na primeira aula da Umbridge, dá pra ver o projetor na sala de defesa contra as artes das trevas, que o Severo Snape usa quando ele substitui o Lupin lá no terceiro ano. Um detalhe sobre a sala da Umbridge, eu acho que eu até mencionei isso no vídeo dos bastidores, ela é vazia, porque segundo a direção, ela era uma professora vazia, não ensinava nada, então a sala dela não tinha nada. Ao contrário dos outros professores, as outras salas eram lotadas de coisa, até a do Gilderoy Lockhart, lotada de coisa dele, mas ainda assim era lotada de coisa. Você vê que em cima da mesa tem um sino, né? Em cima da mesa da Umbridge tem um sino. O sino tá ali pra mostrar como a Umbridge era uma pessoa autoritária, aquele tipo de pessoa que quer impor a ordem, seja do jeito que for. Sabe aquela coisa de balançar o sino pra dar um comando, alguma coisa assim? É como se ela estivesse controlando animais irracionais usando o sino, sabe? Um detalhe que mais pra frente vai ser importante, esse anel de gatinho que a Umbridge usa no seu dedo. Aqui, nessa cena, a Umbridge, ela endireita as lapiseiras ali, canetas que seja, ela endireita tudo ali, deixando tudo retinho. Isso não é à toa, é mais uma vez pra mostrar como ela é fascinada, fanática pela ordem, entendeu? As coisas têm que estar em ordem, ela é contra o caos, qualquer coisa que esteja fora de ordem não serve pra ela. Um detalhe muito legal. Aqui atrás tem mais sinos na sala dela, e na mesa tem uma espécie de um punhal. Lembra
lembra muito aquele punhal de abrir cartas. Mostra também que apesar da voz doce, infantil, das cores rosas, a Umbridge ela é perigosa. Então esse punhal ali também representa isso. Na cena seguinte dá pra ver o salão comunal ali, o Harry tá conversando com a Hermione, e no quadro de avisos tem alguns cartazes. Um deles dá pra ler ali Slug and Bugs. O Slugs and Bugs Club é um grupo de alunos interessados no estudo de insetos mágicos. Aqui nessa cena, enquanto tomam um café da manhã, o Ron tá lendo um livro chamado Crumb It, Como Voar em Seus Gnomes. Esse livro preparava os bruxos para os gnomes, mas assim, não era um livro tão indicado. O Ron tava lendo de forma desesperada ali pra querer se dar bem nos gnomes, porque ele não era tão dedicado aos estudos assim, né? Aqui nessa cena, e esse tópico eu só coloquei porque as pessoas falam disso na internet, mas já vou alertá-los. Tem um aluno da Grifinória sentado próximo a eles, né, ao Harry, ao Rony e a Hermione, e dizem que é o irmão da Emma Watson, o Alex Watson. Mas isso é mentira. O Alex Watson realmente, ele fez como figurante um aluno, mas a própria Emma Watson já falou que ele fez um figurante da Lufa-Lufa. Não era esse aluno da Grifinória, não. Nem tem imagem dele como figurante, talvez nem tenha chegado a aparecer nos filmes. Agora aqui, nas manchetes do Profeta Diário que aparecem, toda vez que aparece o Profeta Diário, sempre tem muito detalhe, se liga só. Uma das manchetes que aparecem quando a Umbridge é alta inquisidora é a seguinte: pais endossam os movimentos do ministério. Quem dá essa entrevista ao Profeta Diário é o Lúcio Malfoy. Aí aqui, ó, tem umas manchetes muito legais, como vampiro admite ser vítima após overdose de pão de alho. Aí do lado tem uma propaganda sobre um utensílio para limpar vassouras, para melhorar as vassouras, aliás. Tem uma outra manchete à esquerda que diz erro na prisão bruxa de alta segurança. Depois tem uma outra à direita, onde é possível ler parte da manchete que diz novo bruxo falso, trouxas expostos. Quando muda a cena para outra página do jornal que aparece, tem outro easter egg muito legal ali no canto superior direito. O Wildsmith Flu Bust Pro, que é a propaganda de um acelerador de pó de flu. O pó de flu é aquele pó usado no transporte das lareiras, e é muito legal o Wildsmith, o nome Wildsmith da empresa, porque quem inventou o pó de flu foi Ignatia Wildsmith, então é uma referência ali, é um easter egg, e provavelmente a família continuou aí no ramo, né? O nome do produto vem com Wildsmith. Ignatia Wildsmith, inclusive, tá nas figurinhas dos sapos de chocolate. Aí tem mais algumas manchetes, tem um artigo ali que é possível ler sobre os nargulés, que são citados pela Luna, né, todo momento. Tem ali um trechinho. Tem um artigo também sobre os vigilantes bruxos, que é um tipo de força policial do Ministério da Magia. Então tem muita coisa nos jornais, e toda vez que passa os jornais, com certeza você vai ver alguma coisa escondida. Provavelmente você já viu isso, mas nessa cena, quando mostra a chuva assim, você percebe que tem o rosto do Voldemort, né? Bom, tô colocando aqui porque vai que tem gente que fala, deixa eu passar tal coisa, ou meu Deus, nunca tinha visto. No Cabeça de Javali, né, na cena que os alunos vão fazer a primeira reunião, mostra o dono do bar, né? E esse é Aberforth Dumbledore. Olha aí, o Aberforth Dumbledore, irmão do Dumbledore, aparecendo pela primeira vez. Ninguém dá muita importância na cena, né? Porque ele não tem fala, não tem nada, mas só é revelado depois, né? Em Relíquias da Morte, que o dono do bar era irmão do Dumbledore. Aqui nessa cena, enquanto a armada de Dumbledore tá treinando, dá pra ver o Nigel com o mapa do Maroto. Ele fica vigiando pra ver se tem alguém se aproximando. O Nigel tá ali no cantinho com o mapa do Maroto. No espelho, ali da sala precisa, tem alguns recortes de jornais. Em um deles dá pra ver a manchete: desaparecimentos misteriosos. É culpa de Black. No outro dá pra ver invasão no ministério. E esse é um easter egg muito legal. Sabe por quê? Porque no livro fala sobre o funcionário do ministério, o Broderick Bode, que acaba tentando invadir o departamento de mistérios e ele acaba sendo preso, né? Isso porque ele tá sob efeito da maldição Impérios do Lucius Malfoy. Então é muito legal ter esse artigo ali, esse easter egg. Tem outro também, que é um artigo que fala, é o fim de Dumbledore? Uma pergunta, é o fim de Dumbledore? Lembre-se, sempre que tem jornal, coisa, tem muito easter egg, beleza? Nos filmes de Harry Potter. Aqui nessa cena, no salão comunal, enquanto o trio tá conversando, dá pra ver algumas garrafas de suco de abóbora ali ao fundo. E agora, ali na árvore genealógica dos Black, nessa cena, tem, nossa, muito nome. Dá pra ver Andrômeda, que é a mãe da Tonks, Irma Crabbe, que é uma ancestral do Crabbe, do Vincent Crabbe, Melanie Macmillan, que tem ligação com Ernest Macmillan, Druella Hozier, que é a mãe da Bellatrix,
Esper Gamp, Violeta Bulstrode, que provavelmente é ancestral aí da Emilia Bulstrode, a quem a Hermione pegou as roupas e os pelos achando que era cabelo e era pelo de gato pra poção polissuco. E aparecem vários outros nomes, óbvio que aparecem vários outros nomes, mas eu não vou falar de todos eles aqui, porque existe um vídeo somente sobre a árvore genealógica dos Black, exatamente essa, e você pode clicar aqui pra assistir, mas aí no filme dá pra ver alguns desses nominhos aparecendo, só que é aquilo que eu tô dizendo, se você quiser ver detalhadamente, clica aqui no card, porque esse vídeo é incrível, realmente, não é porque eu fiz não, mas é incrível. Aqui quando rola a fuga de Azkaban, dá pra ver 8 prisioneiros, cara, quando explode ali, ó. Como a cena é escura, né, não dá pra ver direito, mas você reparando bem devagarzinho assim, você consegue ver um aqui embaixo, aí tem outro mais do lado ali, aí em cima também tem, do outro lado, enfim, dá pra ver vários, dá pra ver pelo menos 8. E aí, mais uma vez, nós temos uma cena com o Profeta Diário mostrando várias e várias manchetes. E aí uma delas diz sobre um funcionário que é advertido por excesso de azarações. E aí aqui, cara, essa eu acho que é, talvez não seja, mas parece muito mapa de Caxambu, de Minas Gerais, esse mapinha que tem aqui. Eu não duvidaria, porque o Eduardo Lima, que é o designer gráfico, um dos designers gráficos aí do filme, é brasileiro, né? O Edu. Então, grande abraço, Edu, você vê esse vídeo aqui. O Edu é brasileiro, é de Caxambu, então ele vive escondendo easter eggs ali. Então, provavelmente seja isso. Aí tem uma manchete aqui, ó, que fala que o Ministério da Magia deixa os centauros irritados. E isso complementa o que o Hagrid fala lá, né, no filme. Ah, se o Ministério continuar agindo, delimitando ali as terras deles, eles vão acabar com uma revolta nas mãos e tal. E é porque que os centauros pegam a Umbridge, né? Que tem galera que fala que não, eles violentaram ela. Não, eles pegaram ela justamente pra usar como barganha ali por conta do Ministério, entendeu? Aqui no jornal também é possível ver que o Profeta Diário realiza uma competição e pra ganhar o leitor precisa cortar e juntar selos do jornal. Aqui ao lado tem um índice que dá pra ver várias palavras, entre elas você consegue ver as palavras mágicas mais conhecidas da história da humanidade, Abracadabra e Ocus Pocus. Aqui também tem um anúncio de uma poção que trata acne, que é a Tulipan Blemish Blitzer. Ela foi feita pela primeira vez em 1907 e o Ron usa essa poção. Ao lado tem uma manchete que fala que o ministro da magia cancelou o feriado, ou seja, por conta da fuga, né, de Azkaban. Depois dessa manchete do feriado cancelado, tem uma propaganda da loja Gladrags Wizardwear, que é uma loja de roupas que tem filiais em Londres, Paris e Hogsmeade. E essa loja é a loja que o Harry compra meias pro Dobby de Natal, de presente. Ainda nas manchetes diz que a crise dos centauros continua em negociação. E aqui no canto esquerdo do jornal dá pra ver que tem uma matéria falando sobre olivaras e uma tentativa de assalto, que é possível ver mais pra frente porque essa manchete aparece novamente. Outra coisa que também dá pra ler aqui no jornal é que estão oferecendo 10 mil galeões pela cabeça de Sirius Black. Também dá pra ver aqui no jornal uma propaganda do Lizard Belt, que era um cinto feito pra colocar lagartos. Não sei que utilidade tem, mas enfim. Talvez pra quem tá fazendo poção precisa de um lagarto, aí vai lá e coloca, mas é isso. Uma coisa também muito legal que tem ali no jornal é o Galo Loans Empréstimos. É uma empresa de serviços financeiros com sede no número 343 na Southside do Beco Diagonal em Londres. Eles oferecem empréstimos com taxas muito abusivas a partir de 239%. É uma zoeira aí com essas coisas de empréstimo, de casas de empréstimo. Agora nessa cena aqui na mesa, onde os alunos são, né, nas mesas do grande salão, é possível ver os cereais Cherry O e os cereais Pixie Puffs. Ambos são referências a cereais da vida real. O Cheerios, que é um cereal de mel, e o Sugar Puffs. Nessa cena que os alunos estão aprendendo a conjurar o patrono na armada do Dumbledore, tem um easter egg muito legal. O patrono da Hermione é uma lontra. E o patrono do Ron é um cão da raça Jack Russell Terrier, que é conhecido por caçar lontras. Ou seja, é um easter eggzinho legal. Quando a Umbridge assume a diretoria da escola, o Filch tira os quadros da parede, né? E nesse quadro que ele tá inclinando, é possível ver o David Heyman, o produtor do filme, ele tá aí nesse quadro. Na cena em que o Harry, o Ron e a Hermione invadem a sala da Umbridge pra usar a lareira, um dos gatinhos do pratinho sai, e parece que ele tá indo avisar a Dolores. Isso no filme, né? No livro não acontece. E agora, você se lembra do anel que eu falei pra vocês repararem da Dolores? É realmente esse mesmo gatinho. Aqui no canto da sala é possível ver os produtos Weasley confiscados, também é possível ver as vassouras confiscadas, isso mostra no livro, né? Que o Harry, o Fred e o George são
proibidos de jogar quadribol porque eles saem na porrada com o Draco e aí as vassouras são confiscadas e eles são proibidos de jogar. E já que a gente tá falando sobre a Umbridge, tem um detalhe muito legal sobre ela que eu não sei se você já reparou, mas a roupa dela começa num rosa clarinho, vai ficando mais escuro à medida que ela vai se mostrando mais agressiva e mostrando mais as garras, quem ela realmente era. Isso é intencional no filme, tá? A produção declarou que era intencional, era um rosa inocente, meigo quando ela chega e depois ela vai mostrando as garras, vai ficando mais escuro e mais agressivo. No departamento de mistérios é o Neville quem encontra a profecia que tinha o nome do Harry naquela. E esse é um detalhe muito legal porque o Neville, ele era um dos nomes que poderia ser, né, da profecia. Então eu achei um detalhe legal ele falar sobre o Harry, sobre a profecia, ele mostrar sobre a profecia. Porque foi por conta daquela profecia que a vida tanto do Harry quanto do Neville foram afetadas para sempre. Os pais dele foram torturados e vivem até os dias de hoje no hospital Mungus, né, com sequelas irreparáveis. Então é legal que ele que fale pro Harry sobre a profecia. Aqui nessa cena é muito legal quando o Lucius chega e ele ainda tá com a máscara de Comensal da Morte, quando ele passa a varinha assim e a máscara meio que se desfaz, dá pra ver que onde tá o cabelo dele, o cabelo fica preto quando ele tá usando a máscara. Isso é uma correção porque no filme anterior, Cálice de Fogo, dava pra ver as pontas do cabelo loiro dele ali. Então não adianta usar muito máscara se tem teu cabelo loiro aparecendo, né? Ainda mais um cabelo tão característico como o do Lucius. Então tem esse negócio aí de quando ele tá com a máscara ficar o cabelo dele preto, eu achei muito legal. Essa cena aqui, onde o Neville ataca um Comensal da Morte, ele usa o Petrificus Totalus, e é um aceno ao momento em que ele mesmo sofre esse feitiço lá no primeiro filme, quando a Hermione petrifica ele para eles poderem salvar a Pedra Filosofal e impedir, né, o Voldemort de chegar até ela. Nesse caso, ele tá junto com eles ali para impedir que o Voldemort chegue até a profecia. No caso, é que eles achavam que o Voldemort queria matar o Sirius também, mas, né, enfim, é um aceno muito legal. Aqui nessa cena, quando os Comensais da Morte capturam, né, os membros da armada de Dumbledore, um deles é o McNair. O McNair é o que tá segurando a Luna e ele é o carrasco que iria executar o Bicuço. Você sabia disso? Que esse Comensal da Morte é o carrasco? Pois é ele. O Comensal da Morte que segura o Ron é o Augustus Rookwood, que o Karkaroff menciona no filme anterior, no livro anterior também, né, na delação dele lá, que trabalhava no departamento de mistérios e acabou sendo preso por passar informações pro Voldemort. O que segura a Hermione é o Dolohov, que já tem vídeo sobre ele aqui contando a história dele. Se você quiser assistir mais detalhado, clica aqui. E quem segura o Neville é a Bellatrix, né, aí por toda a história envolvida com os pais dele, né, por ela ter sido uma das que torturou os seus pais. Aqui, nesse detalhe, é muito legal quando o Lúcio Malfoy pega a profecia, ela fica escura. Isso porque a profecia só pode ser manipulada, só pode ser tirada do lugar por aqueles a quem ela se refere. Então, quando ele pega a profecia do Harry, o Harry entrega pra ele, ela fica preta, ela fica escura. Cara, e no momento que a Ordem da Fênix chega ali no Ministério da Magia, na hora que ela chega, que eles chegam aparatando, é uma confusão, você não entende muito o que tá acontecendo, né? Mas passando quadro a quadro, dá pra ver coisas incríveis. Como a Tonks jogando 2 Comensais da Morte pra parede. Ela ataca 2 Comensais da Morte. Eu achei que nessa cena os Comensais só saíam voando pra encontrar ali e começar a lutar com eles. Mas não, a Tonks, ela consegue nocautear 2 Comensais. Aqui nessa cena dá pra ver o anel do Lucius e ele usa um anel com 2 serpentes ali. Um anel, né, que representa muito ali pra ele, porque serpentes, Sonserina, enfim. Aqui nessa cena também é possível ver o Alastor Moody lutando contra 2 Comensais ao mesmo tempo, usando o cajado e a varinha, o que mostra o quanto ele é um bruxo muito poderoso. Na cena em que o Voldemort chega lá no ministério e vai duelar com o Dumbledore, você já tinha reparado que o Dumbledore joga o Harry, né, quando ele faz o primeiro movimento da varinha, ele joga o Harry longe, pro Harry não ser atingido pelo feitiço do Voldemort. Você chegou a reparar nisso? Cara, um detalhe muito, muito irado também, não sei se você já tinha reparado, quando o Fudge chega no Ministério da Magia, repara que ele tá de pijama, ele só coloca a capa por cima, mas ele tá com um pijama por baixo, isso porque é de madrugada ali, né? Isso é um detalhe muito legal, faz toda a diferença pra mim. E mais uma vez aparecem manchetes de jornal aqui, dá pra ver bastante coisa legal. Primeiro a gente vê um anúncio da Fambus Station Wagon, uma vassoura extra longa capaz de levar uma família. E essa vassoura era produzida pela Nimbus, pela companhia de vassoura Nimbus. Também tem um easter egg muito legal aqui, que faz uma referência ao livro seguinte, como começaria o livro seguinte. É possível ler que
que uma reunião do Ministro da Magia com o primeiro-ministro trouxa estava marcada para o próximo mês, e é exatamente como o Enigma do Príncipe começa, né? E se passa ali, tem as férias de verão, que é alguns meses, então é muito legal ver isso. Aí dá pra ver aquela manchete completa do roubo lá, da tentativa de roubo no Olivaras, e tem aqui um nome, Alexandra Walker, que foi a bruxa que tentou roubar. E esse também é um easter egg, porque Alexandra Walker é o nome da diretora de arte do filme. Nessa cena aqui, onde os retratos vão sendo colocados de volta, né, no lugar, tem um detalhe muito legal, porque, tipo, são os retratos, as pinturas, né, os bruxos meio que se ajeitando, sabe? Como se eles realmente tivessem voltado ali, eles colocando as coisas no lugar, porque, tipo, eles foram derrubados, né? Então é muito legal esse detalhe aí de continuidade. E por último, mas não menos importante, a cena que fecha o filme tem todos os líderes da armada de Dumbledore. Tem o Harry, Ron e a Hermione, que são os fundadores ali, e tem a Gina, a Luna e o Neville, que vão ser os líderes da armada quando o Harry, Ron e a Hermione não voltam pra Hogwarts. Eles passam a recrutar ali, lutando, resistindo contra o regime do Voldemort. Quando o Dumbledore morre, não é mais o diretor, e o Snape é o diretor ali, a escola tá sob comando do Voldemort, enfim. É muito legal que essa cena, ela é fechada desse jeito, porque mostra ali todos os líderes da armada, são personagens importantes a partir dali. Ufa! Contou aí 98, mano, 98 detalhes, 98 detalhes, é muita coisa. Você já tinha reparado nessas coisas no filme Harry Potter e a Ordem da Fênix? Olha, eu acho que eu não preciso nem pedir seu like nesse vídeo, né? Se acha que vale o esforço, então, por favor, deixa seu like aí que ajuda pra caramba. Esse vídeo finaliza a 5ª temporada de Magia no Cinema. Próxima temporada é com Enigma do Príncipe, Segredo dos Bastidores, cenas deletadas, detalhes do filme, enfim, cenas inventadas. Verdade, ainda não saiu cenas inventadas de Ordem da Fênix, mas vai sair em breve. Então é isso, meus bruxos, a gente se vê num próximo episódio do Caldeirão Furado e até lá, mal feito feito.